Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente chegou no nosso último episódio sobre as rotas de leitura. Já expliquei para vocês sobre o primeiro contato que a criança tem com a leitura no Instagram, no Facebook e no YouTube, que é a leitura logográfica. Depois eu fiz um vídeo super bem explicadinho no YouTube sobre a segunda rota de leitura, que é a leitura fonológica, e um pouco mais resumido no Facebook e no Instagram. E hoje a gente vai para o nosso terceiro episódio, que é a rota lexical. Já expliquei meio que por cima sobre essa rota de leitura em alguns vídeos, que é quando a gente bate o olho em alguma palavra e não necessariamente precisa ler a palavra inteira. Por conta da ortografia que está formada essa palavra, a gente já consegue ler isso. Alguns exemplos são quando aparecem no Facebook aqueles textinhos que tem números no meio das letras. E mesmo assim o cérebro consegue ler. Por quê? Porque a gente bate o olho em algumas letras, algumas ortografias dessas palavras e a gente já consegue juntar ela como um todo. Um meme muito engraçado que eu vejo na internet é assim, ó. Hoje eu queria uma cereja. E muitas pessoas leem cerveja. Por quê? Porque a palavra cerveja é muito mais familiar para aquela pessoa do que a palavra cereja. E o mesmo pode acontecer inversamente. Então isso daí é muito importante para a gente poder analisar por que é importante. Teve uma redundância aí, né? Mas por que é muito importante a gente ensinar as crianças a ler e a escrever no método de escrita e leitura fonológico? Por quê? Porque entre a palavra cereja e cerveja só troca um fonema. A ortografia da palavra, no geral, ela é igual. Então, quando a gente ensina esse fonema, mesmo que a gente leia de forma lexical e às vezes leia errado, a gente volta e a gente consegue ler corretamente. Se é uma criança que foi alfabetizada em outros métodos de leitura e escrita, talvez encontre um pouco mais de dificuldade para reconhecer essa pequena unidade da palavra com um som diferente. Então, por isso que eu insisto bastante em todo mundo ensinar nome de letra, som de letra e forma de letra. Justamente por isso. Então, a rota lexical, ela se dá por quando a gente bate o olho na ortografia da palavra. E não necessariamente a gente tem que parar e ler pedacinho por pedacinho dessa palavra. Mesmo que em alguns casos, que são palavras que não estão no nosso cotidiano, a gente use a leitura fonológica, quando a gente lê por umas 2, 3 vezes aquela palavra, ela já entra na rota lexical. Por quê? Porque o cérebro já está acostumado com aquela ortografia da palavra, né? Então, vamos lá. Isso se dá com as palavras familiares, né? Foi o que eu falei, por isso que ainda existem coisas que a gente lê da forma fonológica. Por quê? Porque elas são armazenadas na memória ortográfica, então é a ortografia da palavra. Por isso que uma palavra desconhecida, se você ler ela por 2 ou 3 vezes, ela também vai ficar armazenada nessa memória ortográfica. Eu coloquei uma colinha aqui, porque senão eu me perco nos assuntos, né? Então eu tenho que seguir o roteiro. Então ela fica armazenada nessa rota ortográfica. Então por isso que às vezes a gente encontra dificuldade em ler alguma palavra, mas depois de 2, 3 vezes que a gente leu, a gente já consegue bater o olho e ler ela, né? O uso das palavras irregulares é comum na leitura pela rota lexical. Então, ou seja, foi isso que eu falei, mesmo que a palavra seja irregular no seu vocabulário, ela acaba se tornando comum nessa rota lexical se você ler ela por 2 ou 3 vezes, né? Por quê? Porque a forma ortográfica volta a ser ativada pela representação do significado antes da representação do som, que foi o exemplo que eu dei na palavra cereja ou cerveja. A representação do significado por conta da ortografia vem primeiro na sua cabeça do que o som, né? Então, no início da alfabetização, a gente usa a rota fonológica, que é responsável por motivar a nossa compreensão de palavras
regulares. Lembra que eu dei o exemplo de palavras simples para as crianças? Depois dei o exemplo de palavras irregulares, de palavras inventadas, que eu ainda falei sobre o filme lá que tem a palavra supercalifragilisticexpialidocious. Então, exatamente por isso. Então, a rota fonológica, ela é responsável por essa compreensão dessas palavras ortograficamente irregulares. E no final, que é essa rota lexical, ela permite o entendimento das palavras irregulares. Então, onde a gente consegue entender as palavras irregulares junto com as palavras mais frequentes, que é o exemplo que eu também dei sobre a bula de remédio, que a gente pode ler aquele mesmo nome 2, 3 vezes, que a gente vai conseguir entender o que é que tá falando, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado sobre essa nossa minissérie de leitura. No YouTube eu também vou liberar um vídeo sobre o método da cordinha, que é fantástico, bem completo. E eu vou ver se eu coloco um desenho atrás para vocês entenderem do que eu tô falando, sobre as ligações que tem durante o processo de alfabetização e de ensino-aprendizagem. Eu espero muito que vocês gostem também. E já tô pensando num próximo conteúdo pra gente fazer outra minissérie, tá bom? Um beijo e até a próxima!